Olá, sou o Everton Reis e nessa série de vídeos vamos abordar a temática da diversidade étnico-racial. O projeto é dividido em 3 partes e esse é o terceiro vídeo da parte que trata sobre a diversidade étnico-racial. A série conta com o apoio do PPGED, da UFRN, do IPEAFRO e da Bolsa CAPES CNPq. Esse projeto nasce com o objetivo de fomentar as discussões em torno de uma educação antirracista e está disponível gratuitamente. Nesse vídeo, definiremos alguns conceitos importantes para a discussão étnico-racial. O racismo é um fenômeno histórico ancorado pela desumanização da escravidão que influenciou no processo de marcar os corpos negros como objeto e está envolvido na opressão de negar as identidades. Para que possamos compreender o que é o racismo e toda a estrutura envolvida, precisamos apontar uma reflexão sobre algumas categorias de análise que nos fazem entender melhor esse processo, como raça, etnia, povo, nação e cultura. A ideia de raça passa por contextos diferentes. No século XVI, foi utilizado para o determinismo biológico por geneticistas. Já no século XIX, por antropólogos, para justificar as diferenças humanas. E aí, nesse sentido, os biólogos tentam categorizar as espécies de animais e os antropólogos fazem o mesmo com os humanos, para tentar, de alguma forma, justificar possíveis primitivismos e atrasos em sociedades. Essa corrente de pensamento perde força somente no final do século XIX, tendo em vista que elementos genéticos e fenotípicos não sustentavam a ideia de raças diferentes. E aí passou-se a compreender a ideia de raça humana de etnias distintas. A ideia de primitivismo e atraso já é uma concepção errônea, pois busca entender a cultura do outro pela lente da sua. Isto é, o conceito diretamente de etnocentrismo. Já a ideia de etnia refere-se a corpos humanos que compartilham de uma mesma cultura e uma ancestralidade mítica ou real próxima, ou seja, da mesma forma de compreender o mundo. Portanto, comportamento étnico não significa nascer ou ocupar o mesmo espaço-lugar, e sim sentir-se parte de um grupo que comunga uma série de valores. Portanto, a etnia é um processo de autorreconhecimento que o indivíduo se percebe como parte integrante que pode ou não gerar atitudes políticas a favor do grupo. Quanto ao conceito de nação, refere-se ao espaço territorial que os sujeitos se localizam em espaço e territorialidade, enquanto que povo são os povos que ocupam tais espaços. E aí, por essa razão, temos perspectivas étnicas diferentes em uma mesma nação. E sendo assim, é uma ilusão a ideia de uma nação única. Assim é também o seu povo, que mesmo compartilhando de uma cultura próxima, ainda assim tem características distintas. Já a cultura é, pelo olhar antropológico, um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais articuladas, ou seja, não naturais e nem biológicas, sendo o resultado de como a sociedade se organiza para criar aproximações para formar tais identidades. Os estudos nas áreas das ciências sociais vêm comprovando que não há uma identidade ou identidade social fixa atemporais. Sendo assim, as identidades, no plural, são construções histórico-sociais. A construção identitária perpassa a ideia da aparência física ou do fenotipo, afirmando por meio da escolha política, ideológica e social que os sujeitos acreditam pertencer. Quanto às identidades negras, devemos compreender também no plural, tendo como concepção que essas afirmações vão variar para cada grupo em espacialidade e temporalidade. E, portanto, identidades negras são configuradas por meio dos aspectos geográficos, políticos, históricos, sociais e culturais. A ideia de raça negra também foi sendo transformada ao longo do tempo, inicialmente definida para inferiorizar, e depois sendo ressignificada por movimentos negros que tomam como forma de resistência ao racismo. E quando as identidades negras esbarram no paradoxo da identidade nacional? A identidade nacional é um símbolo que grupos sociais criam para fortalecer suas relações, ao tempo que se protegem de outros grupos que não pertencem ao seu. No caso do Brasil, a ideia de identidade nacional propôs uma sociedade única, que não compreendia as diferenças internas e dos grupos que formam a sociedade, ou seja, africanos, indígenas, europeus e asiáticos. Porém, essa é uma outra aula. Mas o que é que esses conceitos têm ligação com o racismo? Tudo, pois foi através de tais categorias sociais que a supremacia branca tentou negar não só a história do negro, mas sua própria existência, por muitas formas, como a escravidão e a dominação, a negação das etnias e, aqui no Brasil, o mito da democracia racial e a mestiçagem.
Ao refletirmos sobre o racismo na sociedade, observamos que, para Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, os processos de opressão contra o negro não devem ser entendidos deslocados das configurações sociais. E aí, desta forma, para combater o racismo e todas as formas de discriminações, devemos promover diálogos entre as várias áreas da sociedade, desde as ciências até as salas de aulas, para que no futuro próximo tenhamos uma sociedade com mais equidade e respeito à diversidade cultural e étnica. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero por você no próximo, onde daremos continuidade para entendermos melhor de forma sucinta o significado e a diferença de discriminação, racismo e outras temáticas relacionadas à diversidade étnico-racial. Até breve!